Opa, boa tarde. Já estão chegando aqui, ó. Será que é uma transmissão aqui, ó? Campeonato Brasileiro. Mas não é. Eu estou aqui. Boa tarde quem vai chegando. Obrigado por comparecerem. Estou aqui, mas meu amigo Vitor, meu irmão, meu primo. Eita, rapaz, quanto tempo. Estou aqui no Parque Olímpico da Paraíba mais uma vez. Meu filho faz parte do movimento dos escoteiros. E aí eu sempre venho aqui, todo sábado à tarde eu estou aqui. Eu vou conversar com vocês, né? Ali tem um pessoal, fica ali batendo uma peladinha, né? Um bocado, acho que o mais jovem dali deve ter uns 70 anos. O que é interessante é que eles jogam, parece que o jogo está parado o tempo todo. Mas é legal de ver. E eles se divertem bastante. Vocês estão me ouvindo bem, quem está aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo? Aí eu pensei em fazer essa live aqui mesmo, aqui no vento. Opa, muito bom, Malu, muito bom. Muito obrigado pelo feedback. Nos sábados à tarde eu fico aqui meio sem fazer nada, eu só vou bater um papo. Semana passada eu fiz isso aqui também, de improviso. Hoje eu pedi para me mandarem algumas perguntas. Eu recebi várias perguntas, anotei aqui pra gente discutir. Bom, antes de tudo, muito bem-vindo, muito obrigado por estarem aqui comigo. Essa live eu acho que vou deixar salva aí, mesmo aqui todo arrepiado, mas vou deixar. Então algumas pessoas mandaram perguntas para mim e vou ler aqui algumas. A primeira que eu vou ler aqui é uma pessoa que perguntou por que as obsessões parecem tão reais. Por que as obsessões parecem tão reais? Isso é uma coisa que todos os pacientes com toque falam, né? Todos. Ah, Renato, é muito real, parece a qualquer momento que eu sou, ou que eu vou fazer, ou que essa coisa ruim vai acontecer. Sim, e parece mesmo real, né? Parece, porque uma das características das obsessões é que elas ativam muita ansiedade. Quando nesse momento de ansiedade, o que é ansiedade? A ansiedade e o medo são sentimentos, são emoções que as pessoas têm, todos os animais têm, né? Que só serve como alerta, né, para uma preparação do organismo para o comportamento de luta ou fuga. Então a pessoa está se preparando, pressão arterial sobe, coração dispara, né, e a vontade que dá de correr, a pessoa tem uma energia grande para correr ou para lutar. Essa é uma questão evolutiva. E a obsessão, ela provoca isso. Quando ela provoca isso, a sensação de urgência, de perigo é muito grande. Por isso que as obsessões parecem tão reais, mesmo que elas sejam bastante distorcidas. Mesmo parece muito distorcido, mas parece muito real. Então imagina a cena é o seguinte: digamos que você está em um ambiente que você considera que seja um ambiente muito perigoso, onde tem pessoas, sei lá, traficantes, sei lá, por algum motivo você está ali, né? Então você já está meio em alerta, ali e tal. Meu Deus, eu estou em perigo, aquela ansiedade vai começar a bater. De repente alguém, uma dessas pessoas, bota a mão assim no bolso e tira alguma coisa, né? Tira um celular, tira uma furadeira, né? As pessoas dizem que literalmente parece que vira um revólver, uma arma dessa, um fuzil, né? Parece que é muito real, porque a ansiedade leva a uma agilidade mental muito grande para a gente ter essa percepção grande, rápida do perigo e responder rapidamente, né? É uma questão de sobrevivência. E as obsessões, elas provocam exatamente isso. Elas vêm fazendo muito barulho,
não temos como não percebê-la. A obsessão a gente percebe, ela é barulhenta e assustadora, portanto parecem muito reais, né? Por isso que as pessoas sofrem tanto, sofrem demais. Que é como aquele pensamento, dessa vez vai acontecer, né? O que é interessante disso aí é que quando é um pensamento que não é obsessivo, a gente pergunta, a gente chega pro paciente e faz assim, mas me diz uma coisa, quantas vezes você pensou isso e isso não aconteceu? Aí a pessoa, todas, nunca acontece isso aí. E esse pensamento tende a perder força, né? Ele tende a perder força. A pessoa começa a racionalizar, a entender, não, eu estou exagerando e tal. Quando o pensamento é obsessivo, ele está ali porque sim, ele está ali para perturbar, e o objetivo de vida de uma obsessão é perturbar. E ela tem que parecer muito verdadeira exatamente para dar uma perturbação emocional e induzir a pessoa à compulsão. E a compulsão é exatamente o que vai mantendo ali a obsessão viva. Então é por isso que eu acho que é um dos bons motivos para a obsessão parecer tão real. Elas têm que ser, elas têm que parecer, senão elas não vão sobreviver. Outra pergunta interessante aqui é uma pergunta que não é... Olha, quem tiver pergunta pode mandar também, né? Não é uma pergunta que não é da minha área, certo? Mas minha área de forma direta, né? Porque aquele negócio, um oftalmologista, ele tem que ter uma noção de ortopedia, embora ele não seja ortopedista. Mas aí ele vai, né? Se alguém tiver muitas perguntas sobre ortopedia, ele vai encaminhar para um ortopedista, lógico. Então essa pergunta é o seguinte: autistas podem ter toque? Autistas podem ter toque? Podem sim. E quando eu vi essa pergunta, eu fui ver exatamente qual era a incidência de toque em autistas. Pelo que eu pesquisei, dizia que os autistas, eles na verdade, pessoas do espectro autista, eles têm cerca de 2 vezes mais chance de desenvolver toque do que uma pessoa que não é autista, né? Então, dentro do espectro autista, a gente vai ver sim pessoas com pensamentos obsessivos, com seus rituais, né? Pelo que eu li, muitas vezes esses rituais, essas obsessões, os autistas, eles geralmente têm mais dificuldades de perceber a egodistonia desse pensamento. O que é egodistonia? É exatamente quando o paciente, a gente vê que o pensamento ele não faz sentido. Ele realmente é egodistônico, ele não tem a ver com minha racionalidade, com minha razão, com minhas crenças, com meus valores, com minha natureza. Os autistas, eles podem ter mais dificuldade com isso, e vai ser muito mais difícil para eles resistir às compulsões. Dentro de um acompanhamento de uma pessoa do espectro autista, né, a pessoa que vai acompanhar e ela identifica que essa pessoa ela sofre com toque também, ela vai ter que fazer um plano de tratamento, né, porque tem uma série de tratamentos, geralmente aquele acompanhamento em aba, né, para o espectro autista, que melhora muito, né, aquelas características do autismo mesmo. E também provavelmente vai ter que fazer uma terapiazinha de exposição, de prevenção de rituais, né? E para isso vai ter que ter muito manejo com esse paciente, né? Então autistas sim podem ter toque, não só podem, como eles têm mais chances, 2 vezes mais chances de desenvolver toque do que uma pessoa que não é autista. Outra pergunta boa aqui: filhos podem herdar o toque, né? Se o pai ou a mãe tiver, é questão genética, hereditária. Uma pergunta aqui: como usar respostas e não engajamento para os pensamentos? Eu ainda não consigo falar, talvez sim, talvez não. Entendi. Talvez sim, talvez não, né? Esse talvez sim, talvez não, eu penso que é uma estratégia para a pessoa fazer assim: eu escolho ficar com a dúvida, eu tenho uma dúvida obsessiva e eu escolho ficar com ela, eu aceito você, eu não vou tirar você, né? Teoricamente falando, não só teoricamente, na prática, quando a gente tenta exatamente eliminar uma dúvida obsessiva, ela
fortalece, né? Então, uma das formas que a gente tem de lidar com a obsessão é aceitando ela. Então a gente fala, eu aceito você, eu não vou tirar você. O que você diz talvez seja verdade, talvez não seja verdade, eu não vou atrás mais disso, não vou checar, não vou racionalizar, eu vou aceitar as consequências. Então eu não consigo fazer isso, eu não sei se você está sendo acompanhada por algum terapeuta, algum psicólogo, não sei. Mas é questão de treino. Isso é uma habilidade que a pessoa desenvolve e como toda habilidade ela precisa de muito treinamento. Muita repetição, muito erro. Com o tempo a pessoa vai conseguindo. Mas voltando aqui à questão hereditária. Filhos, né? Você tem toque? Seu filho vai ter toque ou não vai? Segundo estudos, parentes em primeiro grau de pessoas com toque. Portanto, se eu tenho toque, meu filho ele vai ter cerca de 2 vezes mais chance de desenvolver toque do que a população em geral. 2 vezes. Ok? Porque a gente sabe que o toque ele tem uma condição genética também muito comum. A gente recebe um paciente com toque, vai assim, como é papai, como é mamãe. Eles falam logo, papai é preocupado demais, mamãe acumula coisa, papai checa as portas 1000 vezes antes de dormir. Será que tem toque? Não, nunca foi diagnosticado. O fato de não ter sido diagnosticado não significa nada. Às vezes acontece de um pai ou uma mãe eles terem um toque subclínico, né? É um toque assim mais tranquilo, mais simples. Porém, o filho ele pode ter um toque mais grave. Eu já atendi, por exemplo, um rapaz que ele chegou para mim. É questão de clínica geral. Ele não chegou encaminhado nem nada, chegou para mim. E aí ele pegou e falou a queixa dele. Eu não tinha noção que era toque, né? Nem ele. Depois de um certo tempo, tem umas 3 sessões, eu comecei a desconfiar que aquele padrão de discurso dele era um padrão muito obsessivo, muito compulsivo. E eu comecei, vamos analisar, né? Vamos avaliar. E aí a gente percebeu que realmente ele é um caso de um quadro de toque. Encaminhei para um psiquiatra, um bom psiquiatra. O psiquiatra confirmou isso é toque. E aí ele foi conversar com o pai dele. E o pai dele pegou e disse assim: mas espera aí, isso é toque? Eu sempre sofri com isso a vida toda. O pai dele procurou um psiquiatra, toque também, né? Quer dizer, tem mais chance. Um dado interessante é que eu estava vendo no último DSM, que essa questão de hereditariedade diz que parentes de primeiro grau, né, o filho de alguém que tinha toque desde criança, quer dizer, uma criança com toque, adolescente com toque, adulto com toque, tem um filho. Esse filho, ele vai ter cerca de 10 vezes mais chances de desenvolver toque. 10 vezes. Né? Uma pessoa que tem um toque que ele começa depois de adulto, ele desenvolveu o toque depois de adulto, o filho dele vai ter cerca de 2 vezes chances a mais de ter toque. Já o cara que ele tem desde criança, ele tinha toque, o filho dele vai ter 10 vezes mais chance. Então, também não vamos criar pânico. Filhos de pessoas com toque que essas pessoas trataram, eles sabem que pode ser superado e dá para ser muito trabalhado desde a infância. Tem um pessoal que trabalha com terapia infantil que faz um trabalho maravilhoso. A criança cresce sem toque, chega na adolescência sem toque, chega na vida sem toque. É bem legal, né? Eu tenho um toque específico há quase 4 anos. Fica vindo na mente que minha mão vai mudar. E sinto vontade de olhar para ela quando faço as coisas. Fala que vai acontecer algo de ruim com ela. Pode existir toque tão específico assim? Pode sim. Pode. As obsessões elas podem ter qualquer formato. A obsessão em si, ela é impessoal. Ela não tem não tem que ter um padrão, não tem que ter não é padrão. Ela não tem que ter lógica, né? Ela só precisa funcionar. Então pode ser qualquer coisa como esse tipo. Será que minha mão vai mudar? Então tem o pensamento obsessivo, a mão mudando, e a compulsão, a checagem. Não mudou, alivia. Aliviou, o alívio vai alimentar a obsessão. E esse ciclo, se não for interrompido, não vai parar nunca, né? Então pode sim
Pode. Há uma pergunta aqui sobre HOCD. Para quem não sabe, eu escrevi um e-book sobre HOCD. Essa história da HOCD na minha carreira é bem interessante. Em 2015, eu comecei eu fiz minha página Toque a Vida Sem Toque no Facebook. E aí começou a atrair, logicamente, pessoas que tinham toque, né? Mas o interessante é que as pessoas começaram a escrever para mim falando que tinha pensamentos obsessivos, repetitivos, que falavam sobre orientação sexual. Eu já tinha lido sobre isso tempos antes, sobre pessoas que tinham pensamentos sobre orientação sexual, mas era praticamente nota de rodapé. Os livros sobre toque, eles geralmente colocam muito foco naqueles toques de contaminação, de simetria, superstição. O foco é esse, são protocolos de tratamento para toque de contaminação, toque de simetria, né? E aí lá quando ele vai citando tipos de toque, lá tem outros tipos, como pensamentos repugnantes. Aí entre os pensamentos repugnantes vai aparecer os sexuais. Aí entre os sexuais a gente vai encontrar pensamentos, dúvidas sobre a orientação sexual, sobre violência sexual, sobre índole sexual, sobre coisas terríveis como pedofilia, coisas assim, ou zoofilia. Então o que tinha era muito pouco, a gente via muito pouco, mesmo em inglês eu procurei algumas coisas, achei pouca coisa, mas tinha. Então era interessante que quando eu fiz minha página eu esperava atrair muitas pessoas com toque de contaminação. Era o que eu via nos manuais, né? Era o que eu via nos manuais, geralmente era isso. Então, por isso que eu fiz. Era tanta gente com esse tipo de toque, eu acho que também é uma questão de nunca se falou tanto sobre o tema, né? Sobre esse assunto, sobre essa pauta, né? Sobre essa bandeira, né? A gente vê essa questão nas séries, nos filmes, sempre está presente, né? Eu suponho que esse seja um dos motivos que fez com que as pessoas que teriam toque, de qualquer forma, começassem a pensar mais sobre isso, né? O interessante é que esse tipo de toque, ele não pega só em pessoas heterossexuais, também homossexuais podem sofrer com isso, e até bissexuais, né? Como eu disse até há pouco tempo, as obsessões só precisam funcionar. Pode ser sobre qualquer coisa. E tá aqui a pergunta, é sobre por que o HOCD não é muito comentado. Uma pergunta aqui: quando o trauma que causou a obsessão é curado, o toque tem uma chance maior de sumir? Olha, Fernando, é difícil dizer isso, porque assim, pelo que eu entendi sobre questões traumáticas, traumas emocionais, eles estão muito mais relacionados ao tema do toque do que exatamente à causa de toque, sabe? É como se fosse assim, a pessoa ela já ia desenvolver toque, ela já teria um toque, e aquele trauma acontece e o toque fica exatamente circulando esse assunto, né? Então a pessoa trabalhando essa questão traumática, né, em terapia, pode ajudar? Pode. Porém, não vai ajudar tanto se a gente não for atrás do que exatamente na questão do ciclo do toque, na questão da exposição, na questão da prevenção de rituais. Aí não vai fazer muita diferença, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes que o mais importante do que a gente entender as origens e causas dos toques, dos traumas e o que seja, é a gente entender o que mantém, né? E aí isso dá um poder ao paciente, né? É uma responsabilidade a ele. Não é algo que está no passado me assombrando, é algo que eu faço hoje que me mantém com toque. E eu quero curar isso, eu quero modificar esse padrão. Voltando ao HOCD, né? Porque o HOCD não é muito comentado. Olha, então, como eu estava dizendo, eu acho que a questão do HOCD, ele é pouco conhecido, né? Os manuais, psiquiatria clínica geral, psicologia clínica, terapia cognitivo-comportamental, quando eles falam sobre toque, é contaminação, simetria, né? A maior parte é isso. A maioria dos psicólogos, vou falar da minha categoria, a maioria dos psicólogos, quando vai estudar toque, a maioria dos psicólogos, para começar, a maioria dos psicólogos são psicólogos clínicos gerais. Eles são psicólogos clínicos gerais.
Deixa a live salva. Acho que eu vou deixar, embora eu esteja aqui todo arrepiado, que estou no vento. Acho que eu vou deixar. Então, sim, os psicólogos em geral, eles são clínicos gerais, ou seja, eles estão preparados para atender qualquer tipo de demanda. Então vem criança que não aprende na escola, adolescente que está usando droga, problemas de pessoas que têm problema do casamento, pessoas que têm transtorno de ansiedade, a depressão, o bipolar, pessoas que querem aprender a ter uma melhor oratória. Então tem uma série de coisas que um psicólogo pode ajudar. O psicólogo geral, ele vai assumir tudo isso. Aí chega um caso de toque para ele. Ele pega o manual e lê. Dá uma olhada ali por cima. E ele vai ver pouca coisa sobre HOCD. Pouca coisa. Aí ele vai dizer: eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei se isso existe realmente, e tal. O que é muito ruim. Porque aí ele pode começar a orientar o paciente de forma errada. Ao invés dele fazer uma terapia do toque, ele vai acabar exatamente vai tentar modificar a obsessão daquela pessoa, que vai transformar a terapia em sessões de rituais. Ou seja, o paciente vai, escuta o que precisa, alivia e fica ansioso pela próxima sessão. E aí pronto, ele vai passando a vida assim, a pessoa não melhora nunca. Além do que, essa questão da HOCD, ele mexe com uma pauta muito delicada, uma pauta muito delicada, que é essa questão de orientação sexual. Muito se fala muito sobre isso, Então eu já vi, tem vídeo no YouTube, por exemplo, de pessoas falando: esse HOCD não existe, é uma forma dos imperialistas destruírem a pauta LGBT, não sei o que, e essas pessoas, na verdade, elas têm uma homossexualidade e elas têm que serem curadas. Bom, o fato é que é um tipo de toque. A gente vê que a obsessão, ela não é um pensamento normal. O discurso de uma pessoa que tem uma pessoa que ela, digamos que ela é homossexual, mas não quer ser, é muito diferente do discurso de uma pessoa com HOCD, É um discurso que tem obsessões, ele faz checagens, ele faz pesquisas, ele racionaliza o tempo todo, ele sofre demais. É muito diferente de uma pessoa que não tem toque, mas que tem problemas com as questões sexuais. É bem diferente, E uma coisa que eu tenho visto hoje é que eu vejo cada vez mais psicólogos e psiquiatras abordando essa questão. Muita gente abordando essa questão, o que eu acho muito bom. Muito bom. Porque é um transtorno. O toque em geral é um transtorno que pode ser paralisante. Ele leva a um sofrimento extremo. Todos os pacientes com quem eu converso que tem toque, eles usam a expressão inferno. Não é um inferno na vida. Então HOCD ou não importa, E o HOCD sim existe. E eu acho que ele está sim aumentando. As pessoas estão conhecendo mais, até por causa da internet, Até por causa da internet. Ok, uma perguntinha aqui. Quando você tem um pensamento, já entende que é do toque, mas você fica sempre trazendo esse pensamento de volta como ruminações. O que pode parar isso? Olha, aí eu vejo que tem dois tipos de ruminações. Isso eu li em algum manual? Não, eu vejo no meu dia a dia. Existem dois tipos de ruminação. Existe a ruminação que é obsessiva. Essa obsessão obsessiva são exatamente dos pensamentos que não param de vir na cabeça da pessoa. É involuntário, é automático, às vezes vem mais, às vezes vem menos. E existe a ruminação compulsiva. Essa já é voluntária. A pessoa ela tem um pensamento obsessivo na cabeça e ela começa a rebater. Começa a rebater e começa a tentar destruir aquele pensamento, modificá-lo, reestruturá-lo, ressignificá-lo, aí testá-lo, pesquisá-lo, checá-lo, tudo. E a pessoa fica naquela ruminação. Não sei o que, porque isso tem nada a ver, porque quando era assim, porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que. Passa horas assim. É uma ruminação que a gente chama de ruminação. Eu chamo ruminação compulsiva. A ruminação obsessiva a gente não consegue interromper. Se eu interrompo ela, interromper a obsessão, isso vai trazer um alívio. Mas logo ela volta, aí eu tenho que interromper de novo, aí já vira uma compulsão. Agora a ruminação compulsiva, que é quando eu começo a responder às obsessões, aí sim é uma coisa que eu posso parar. Eu posso parar e fazer, eu não quero saber, deixa pra lá, não, eu me recuso a estar ali, a mexer com você.
pode falar o que quiser, eu não vou mais responder. Isso dá uma ansiedade no paciente, uma ansiedade que dura alguns minutos, né? Mas depois passa. Tem que fazer terapia, né? Tem que fazer terapia para aprender a fazer isso direitinho, né? A gente fala coisas assim em vídeos, nos textos, em live. Eu vejo psicólogos dando dicas e dicas boas, né? Mas sem o paciente entender aquilo ali, né? Sem ter uma fundamentação, vai ser complicado para ele, né? Seguir esse tipo de dica, né? Outra pergunta aqui, vamos ver. É possível que as dúvidas que me atormentam sejam reais? Dúvidas, pensamentos obsessivos, reais ou não? Isso é interessante. Algumas pessoas com toque, elas entendem o seguinte: bom, eu tenho uma obsessão. A obsessão é um pensamento distorcido, é um pensamento irreal, é um pensamento que só está aqui para me atormentar. Logo, é falso, né? Então, quando a pessoa ela pega e faz, eu vou então me assegurar de que esse pensamento que eu estou tendo aqui, essa dúvida, ela na verdade ela é obsessiva. Isso alivia. Não, na verdade eu não sou homossexual. Na verdade eu tenho um toque. Não, na verdade eu não sou um homem agressivo que vou machucar minha família. Na verdade eu tenho um toque, né? Então essa confirmação acaba se tornando um ritual. Bom, aí a pergunta é se esses pensamentos eles podem ser reais. Olha, depende muito da circunstância, né? Vamos imaginar o seguinte: a gente tá falando sobre HOCD, né? Eu não vou falar nem sobre a pessoa que tem medo de ser homossexual. Vou falar sobre o homossexual que tem medo de ser hétero, né? Eu nunca atendi um desses. Eu acho que isso é a minoria de uma minoria, né? A frequência deve ser baixíssima. Eu suponho, não sei. Bom, então digamos que esse rapaz... Pronto, teve um rapaz que escreveu pra mim uma vez. Ele disse que era... Não lembro se era maquiador. Acho que era maquiador. E ele disse que sofreu muito para sair, né, do armário, né, como dizem, tal, todo aquele processo sofrido, tal. E hoje ele é um homem feliz no casamento dele e tudo mais. Esse não é paciente meu, esse rapaz me escreveu. Então ele disse que quando ia maquiar uma cliente, né, se a cliente tivesse com um decote muito exposto, ele colocava aquelas capas, né, que o cabeleireiro usa. Ele colocava logo, porque quando ele olhava para aquele decote, ele tinha pensamentos intrusivos e ele sofria com isso, né, porque ele na verdade não sentia desejo por mulheres. Tanto que algumas mulheres reclamavam, não quero usar essa capa, tá? Ele sofria muito, segundo ele. Então esse pensamento a gente já entende ele como ele é falso, né? Será que minhas dúvidas são reais ou não são? Essa a gente já vê, o próprio paciente já entende como sendo um pensamento falso. É um pensamento falso? Não, realmente eu já conheço minha orientação sexual, conheço minha natureza, esse pensamento aí só tá aí para perturbar mesmo. É verdade. Agora imagina o seguinte: imagina uma pessoa que tem um toque assim de checagem, né? Esse cara, ele todos os dias ele tem um ritual de checar as portas de casa, janelas de casa 80 vezes. Ele dedica 2, 3 horas por dia para ter certeza de que ninguém vai entrar na casa dele. Tudo bem. Agora, esse pensamento de que alguém pode entrar na casa dele é real ou pode ser verdade? Pode ser verdade. Né? Ele pode exatamente... Alguém pode entrar na casa dele, assim como pode entrar na minha, na casa de qualquer pessoa. É um pensamento que pode sim ser verdadeiro. E o paciente sabe disso. Ele não vai se iludir falando: não, ninguém vai entrar na minha casa, é impossível alguém entrar. Não, pode entrar alguém na sua casa. E todos nós, principalmente quem mora em casa, né? Principalmente quem mora assim, numa cidade grande, assim, feita a minha. Minha cidade não é tão grande assim, não. Quando comparada a Rio de Janeiro, São Paulo, mas é maior do que muita cidade grande da Europa. Então todos nós temos que ter esse cuidado, né, com as coisas de casa para evitar, né, tentar evitar que um ladrão entre, porque é uma possibilidade, ele pode entrar. Então esse pensamento é falso? Não, ele é real. O que seria falso aí? Se eu não checar por 2 horas minhas portas, minha janela, alguém vai entrar.
Aí, peraí, a gente já percebe uma relação, né, de causa e efeito, né, que aí pode ser realmente bem falso. A chance de alguém entrar na sua casa por causa disso, não por causa disso. Não por causa disso, mas pode alguém entrar na sua casa? Pode. As pessoas, os ladrões entram nas casas diariamente, né? Mas não é um ritual de 2, 3, 4, 5 horas que vai garantir que a pessoa não vai entrar, né? Que na verdade essas pessoas não estão lidando com os ladrões, com os assaltantes, eles estão lidando com os pensamentos, né? Palavras que antes não te afetavam. Filmes que você assistia tranquilamente por causa do toque pode se tornar constantes gatilhos? Pode, por que não, né? Então alguma coisa que não me perturbava antes pode passar a ser perturbadora depois. Pode sim. Pode sim. Essa questão de gatilho é interessante, né? Eu vejo as pessoas escrevendo muito alerta de gatilho, tem que ficar longe dos gatilhos. Eu acho que isso é um dos grandes problemas, né? Que as pessoas deixam de se expor. E é complicado, né? Porque o toque de relacionamento é tão difícil de lidar. Todos os toques são difíceis de lidar, né? Todos os toques são difíceis de lidar. O de relacionamento, ele é interessante porque ele envolve outra pessoa, né? E essa outra pessoa, muitas vezes quando eu atendo pessoas com toque de relacionamento, a outra pessoa tem que se envolver no tratamento também, né? Então geralmente eu dou instruções para o paciente. Eu digo assim: você vai instruir seu marido, sua esposa, seu namorado, não sei. Você vai instruir essa pessoa de tal forma, e elas instruem. Mas às vezes eu percebo que mesmo assim os cônjuges ali, eles não estão muito dentro da terapia. Aí eu convido eles, faço uma sessão com eles, explico tudo direitinho. Aí eles ficam engajados e a gente vê bons resultados, né? Então o toque de relacionamento, assim como qualquer outro tipo de toque, ele é muito difícil de lidar. Todos são, né? Todos são. Envolve outra pessoa. O medo de perder, né? O medo de trair, o medo de ser traído, né? São muitos pensamentos, todos eles são muito difíceis, né? Muito difíceis. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Espera aí. Perguntaram aqui quanto à minha consulta. Quanto é a minha consulta? Olha, eu não sei porquê as pessoas não falam sobre preço, né? Em público. O pessoal bota, manda no privado. Eu nunca entendi bem por que isso. Mas deve ter um bom motivo. Todo mundo faz isso em qualquer área, né? Qualquer área. Olha, o preço da minha consulta, eu acho, na realidade aqui de onde eu moro, de João Pessoa, ele é um preço que ele não é o mais caro, também não é o mais barato. Algumas pessoas que me procuram, que moram em São Paulo, que moram no Rio de Janeiro, né, que eles estão acostumados a psicólogos que cobram muito mais caro que eu, então eles vão achar barato, né? Quando eu atendo europeu, um português, por exemplo, os portugueses lá, em média, o preço da sessão de um português, ele é o dobro da minha, né? Então essa questão mas aí eu fico sobre essa questão de preço, eu respondo no privado, né? Eu vou me dar esse luxo. Se todo mundo faz isso, acho que eu vou fazer isso também, né? Deve ter algum bom motivo. Olha, Juliane, tudo bom, Juliane? Faz tempo que eu não te vejo, Juliane. Tem toque de relacionamento alusivo, a medo de não ser pessoa de Deus para mim e o medo de ser condenada por isso. Essa questão, né? Aí você vê uma mistura do toque relacionamento, o toque religioso, né? A pessoa, ela fica ali esperando um sinal de Deus, um sinal divino, né? E se eu casar com a pessoa errada? E se eu não casar com a pessoa que Deus queria, né? O que é que vai acontecer comigo, né? Isso tudo muito sofrido. No fim, obsessões. Tudo obsessão perturbadoras. Temos que tratar isso aí. Porque no toque de relacionamento pode parecer que não temos mais sentimentos pelo parceiro. Isso é interessante. Uma coisa que o pessoal fala muito, sabe o que é? De que elas estão sem libido. Elas falam isso. Eu estou sem libido, eu estou com minha esposa, eu não sinto vontade de nada. Eu estou com meu marido, eu sinto vontade, né? Mas veja só. Como é que a gente vai amar? Como é que a gente vai amar? Como é que a gente vai desejar? Se eu estou cheio de ansiedade, de angústia, de sofrimento,
é verdade. Então aquela pessoa que eu amo tanto, ela acaba sem querer, não por culpa dela, né, acaba se tornando gatilho, né? Gatilho de pensamentos, de sentimentos. Chega um momento que começa a cansar. Eu deixei de gostar daquela pessoa? Não. O que está acontecendo é que o pessoal, é que o toque ele está perturbando você. A gente tem que tratar o toque. Quando as obsessões começam a diminuir, a ansiedade começa a diminuir, as coisas tendem a voltar ao normal, né? Tudo voltando ao normal. Então por isso que pode dar essa impressão, né, de que que a gente está deixando de gostar da pessoa, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Nada, Juliana, é do toque sim, Juliana. É coisa de toque mesmo. Muitas coisas do toque são possíveis, como você falou. Você fica sempre verificando as possibilidades, compulsivamente, verificando e até se colocando no lugar de outras pessoas. São como testes, né? Testes. Se aconteceu com ele, pode ser comigo. Exatamente. Uma perguntinha. O que te motivou a estudar psicologia? Eu escolhi psicologia com 17 anos. Tenho 17 anos. Naquele tempo, eu sou filho de médico. E meu pai falava, estude medicina. Mas eu olhava assim e fazia, não vou conseguir passar no vestibular de medicina, nem que a vaca tussa. E eu não suportava ir pra escola, não sei o que. Eu, garoto, 17 anos, né? Eu só tinha magreza e espinha na cara. E aí, eu comecei a tentar pensar em outra coisa. Vou pensar em outro curso. Aí pensei em nutrição, pensei em biologia, pensei em música, que eu gosto de tocar. Pensei em direito, não sei por que direito, mas eu pensei. Acho que na época era assim, quem não estudava medicina ia fazer direito. É bem interessante. De uma super vocação, né? Aí eu me lembro, eu falei, por que danado eu queria fazer medicina? E eu pensei, uma das áreas da medicina que mais me chamava a atenção era exatamente a área de psiquiatria, por algum motivo. Que eu achava super interessante quando eu via o pessoal falando sobre psicopatias, psicoses, né? Entender o comportamento humano, entender a mente. Né? Eu achava isso fascinante demais. E outra coisa era essa figura do psiquiatra, do psicólogo, ó, o cara ali de gola rolê, né? Super elegante, sentado na sua poltrona, né? Se fosse fumante, e ficava com um charuto ali feito Freud, né? Aquela autoridade, eu achava aquilo tão bonito, tão elegante. E eu pensei, por que não estudar psicologia, né? Eu fui muito para psicologia por esses dois motivos. Um é que eu achava fascinante esse tipo de coisa, hipnose. Achava, né, coisa impressionante a questão da hipnose. E outra foi pela questão estética, né? Que eu pensava isso, que eu achava o psicólogo uma figura muito elegante, né? Achava legal isso aí. Então o que me motivou foi isso. Na verdade, eu com 17 anos entrei no curso de psicologia, com 18 já tinha completado, né? Dei um ano de curso, eu disse eu vou sair, não aguento mais. Isso era muito diferente do que eu imaginava. Depois aí eu comecei a disciplina que era de análise de comportamento. A gente ia fazer aquelas experiências com ratos no laboratório, e aquilo ali me fascinou. Aquilo ali fez, né, essa questão comportamental, científica mesmo, na psicologia, aquilo ali me prendeu. E eu fiz, não, eu quero ser psicólogo de novo, né? E eu quero ter minha clínica, quero ser comportamentalista, né? E fiz terapia cognitivo comportamental. Foi uma questão muito estética, né? Aí perguntou também, foi Carol, minha amiga Carol, tá lá nos States, né? O maior aprendizado sobre a mente humana. Essa é uma pergunta que eu fiquei pensando sobre ela. E realmente, o que é que eu mais aprendi sobre a mente humana? Uma coisa que eu entendi sobre a mente humana é que eu não entendo nada de mente humana. É tanta coisa diferente que o pessoal fala, tanta coisa, que no fim é sobre a mesma coisa. Uma coisa interessante que na minha prática clínica, no curso e tal, que a gente aprende a fazer esse tipo de análise, né? É como as pessoas realmente são responsáveis sobre os seus próprios sofrimentos. Não totalmente, existem questões genéticas, existem questões psiquiátricas, hormonais, tudo isso pode... questões sociais,
questões religiosas, tudo isso pode levar as pessoas a sofrimentos, a transtornos, né? Mas, como as pessoas não sabem lidar com isso, né? Então é muito bom, é muito bonito quando a gente em terapia, seja uma terapia específica, como a terapia do toque, ou a terapia geral, né? Como dentro da psicologia hospitalar, na psicologia do esporte, né? Eu tô aqui, ó, vendo o pessoal jogando, né? Na psicologia do esporte, né? Como a gente orienta, como a gente conversa com esses pacientes, orienta atividades, mudanças de hábitos e postura, e a gente vê grandes transformações. Isso aqui é o mais bonito, que é como se fosse assim, as pessoas têm uma grande energia, as pessoas têm um grande potencial, mas parece que desperdiçam energia em locais, né, em coisas inúteis. Então na terapia a gente percebe a pessoa modificando isso aí, né, percebendo isso, tendo noção disso aí, as pessoas se esforçando, a gente vendo grandes transformações, é muito bonito. Não importa em que área. Hoje eu escolhi o toque para trabalhar com toque. Eu me formei em 2003, estou velho já. Em 2003 estou aí com 20 anos de formado. E em 2015 que eu comecei, foi a melhor coisa que eu fiz, focar pessoas com toque. Aparecem pessoas que não têm toque no meu consultório, aparecem sim, mas a maioria com toque. E eu acho isso muito bom. Eu me sinto muito confortável, muito bem conversando com todos eles, né? Mas o que eu mais aprendi foi isso. Mas E aí, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Porque as que eu anotei aqui já acabaram. Algum feedback? Alguma crítica? Não critiquem meu cabelo, tá assanhado porque eu tô no vento, no estádio. Eu tô no estádio aqui, ó. Tô no estádio. O pessoal tá ali, ó, só tomando água, ali aquecendo, que vai começar outra partida aqui, ó. Aqui é o Parque Olímpico da Paraíba. Tá vendo? É bem legal. Bem legal. Legal. Sim. Meu amigo Vitor, meu primo, qual o tema de toque que você mais atende? É o HOCD. HOCD é o que aparece mais. Muitas pessoas com HOCD também acabam migrando para outros tipos de toque, né? Principalmente o ROCD. Meu amigo Matheus, obrigado, meu velho. Obrigado aí pela força. Mas o que aparece mais pra mim é o HOCD e ROCD. Doutora Camila chegou, a melhor nutricionista do Brasil. Olha, quem não segue ela tem que seguir, viu? Porque uma coisa eu disse a ela uma vez: olha, é mais fácil a gente superar toque do que perder o bucho. Ela disse: é nada, mas até hoje estou me esforçando consigo. Vou fazer uma consulta com ela depois. É verdade, Raíssa perguntou, é verdade que o toque de pensamentos intrusivos é sobre temas que abominamos? Geralmente sim, né? Dizem que as obsessões ela atingem o âmago, né? O âmago, aquilo que a gente tem mais valor. Eu acho que essa forma mais apelativa que o toque tem é atingir algo que você tem muito valor, né? Relações familiares, né? Nossa própria natureza, eles mexem muito nisso. Mas pode aparecer, como teve uma amiga aí que escreveu, fez uma pergunta no começo da live, né? Um pensamento que não tem muito a ver. Por exemplo, eu tenho um pensamento que minha mão vai modificar. Minha mão não caiu, eu fico chacando, né? Então ela percebe que isso não faz sentido, né? Mas tá aí, não é uma coisa que... Talvez, não sei se talvez ela valorize muito essa questão estética. Eu não sei, mas isso é fato, né? Sophie, família de alguém com toque, como agir? E quando o ritual depende de mim? E se a pessoa fica muito frustrada se você não cumpre o ritual? No caso seria como? Tipo, eu sou familiar de alguém com toque e essa pessoa está fazendo rituais e eu ajudo nesses rituais. Seria mais ou menos isso? Acho que eu entendi isso, né? Acho que é familiar de alguém com toque. Quando tem existe um fenômeno, Sophie, que a gente chama de acomodação familiar. Ou seja, um indivíduo da família com toque e todos, familiares, irmãos, filhos, pais, todos acabam se envolvendo nos rituais, né? Eu penso assim, nossa, ele está sofrendo tanto, tá? A gente tem que ajudar, porque senão ele não toma banho, senão ele não come, senão não sei o quê. A gente vai chamar isso de acomodação familiar, né? E a família tem que ser acompanhada, né?
E quando eu detecto nos meus pacientes acomodação familiar, é muito comum eu convidar familiares, explico o que é o toque, como o toque funciona e como a gente realmente pode ajudar aquele paciente. Se for para manter ele na ritualização, a gente não vai estar ajudando, infelizmente. E o próprio paciente, ele vai se frustrar. Minha mãe não está me ajudando nos rituais, eu vou ficar zangado, mas ele tem que entender que é para o meu melhor, né? Então esse paciente está sendo acompanhado também. Ele tem tudo que tem que ser muito bem planejado, estruturado, até mesmo para não provocar mais problemas na família, né? Qual a visão do Conselho Nacional de Psicologia sobre a HOCD? Para eles é só negação. O Conselho Federal, vamos dizer assim, né? O Conselho, Mateus, o Conselho Federal, na verdade, eles não têm opinião sobre esse tipo de coisa. O Conselho Federal e os regionais, eles estão para fiscalizar a prática do psicólogo, né? Agora, dentro dos conselhos existem psicólogos, que eles vão avaliar as situações e tudo mais. Já soube de um caso de uma psicóloga, uma boa psicóloga lá de Belo Horizonte, que ela falou sobre a HOCD numa live e o conselho não sei se foi o federal ou se foi o de Minas, que chegou a processá-la, né? Não, você não pode falar sobre isso porque isso é cura gay, porque isso é não sei o que, né? Sorte, ela tá tendo, eu não sei como é que tá o processo hoje, mas ela tá ela conseguiu, né? Acho que ela consegue provar que tem estudos científicos sobre isso, né? Ela está tendo apoio de psiquiatras também, né? Não vai dar em nada não, né? Então o que pode acontecer é dentro do conselho alguém se zangar com alguma coisa que alguém fala sobre a HOCD e vai dizer que é negação, que é não sei o quê. Aí já é outra questão, né? Não é mais psicologia nem psiquiatria, já é uma questão diferente, né? Aí tem gente sim que acredita que é só negação, o que faz muitos pacientes com HOCD sofrerem bastante com essa ideia de negação, né? É terrível. Tem um diagnóstico de HOCD e violência por psicóloga. Fui no psiquiatra. Daniele perguntou. E ele disse que o HOCD é um sentimento do subconsciente, porque disse que não entendia como um sentimento verdadeiro, só desespero. HOCD é um sentimento do subconsciente. Não entendi nada. O que isso quis dizer? O sentimento do subconsciente. O que geralmente o pessoal fala, principalmente o pessoal de orientação analítica, psicanalítica, eles partem do pressuposto que eu não vou mexer muito com psicanálise, porque eu estudei psicanálise dentro de faculdade. Mas uma das coisas que mais fundamentou as teorias de Freud era a ideia de que transtornos mentais eles poderiam estar diretamente ligados a questões de repressão sexual, né? Então, quem era Freud? Freud viveu no século XIX, né? Século XIX, XX, né? Começo do século XX, na Áustria, na sociedade vitoriana, né? Fortemente conservadora, né? Onde os conhecimentos sobre sexualidade eram zerados, era muito pouco, tudo era pecado, era errado, o que é certo, o que é errado, né? Então ele dizia que essa repressão, principalmente sobre as mulheres, isso provocava nelas doenças. Faz sentido? Faz sentido. Só que quando a gente vai mexer com obsessões, já é uma coisa diferente, né? Obsessões não se comportam como pensamentos normais. Então essa teoria ela não vai explicar bem a questão do toque. Inclusive um dos casos mais famosos de toque foi um dos descritos por Freud, né? Ele descreve um caso muito bem, que se vocês pesquisarem vocês vão achar, e é o homem dos ratos, né? Um homem com toque, né? E pelo que se consta, ele fez toda uma análise, fez tudo aquilo ali, acompanhou esse homem, e pelo que eu li em algum canto, disse que ele realmente não conseguiu ter grandes resultados não com esse homem, né? Ninguém sabe exatamente o destino desse homem dos ratos. Eita, peraí. Comecei a escrever alguma coisa aqui sem querer, peraí. Renato, uma vez eu ouvi a expressão toque do pensamento. Pesquisei rapidamente na internet e não encontrei. Existe isso mesmo? O pessoal fala, você tem toque, mas toque de pensamento. O pessoal fala muito isso. Geralmente as pessoas estão falando do que eles chamam de toque puro, o puro ó, né? O que muitas pessoas entendem como sendo uma pessoa que só tem obsessões, ela não tem compulsões, ela só tem obsessões, né? Mas não, esse toque de pensamento que o pessoal fala, quando alguém diz que você tem toque de pensamento, significa que as compulsões elas são
quase todas privadas, que a gente chama. Existem as públicas, que se você fizer, eu vejo você fazendo. Então, aquelas pessoas que lavam as mãos, que passam álcool em tudo, né? Que batem nas coisas, que checa porta, gás. Eu vejo a pessoa, isso é uma compulsão pública, né? E as privadas, as pessoas ficam dentro da cabeça ali, racionalizando, testando, lembrando, checando, né? Então, a gente vai dizer que esse é o toque de pensamento, né? Essa expressão, toque de pensamento, não é expressão técnica, é o que o pessoal fala. Não fizeram menção ao HOCD. Pronto, o HOCD, ele tem, essencialmente, ele é um toque de pensamento, né? A pessoa tem muitos pensamentos e faz muita coisa na cabeça. A maioria dos rituais são na cabeça, mas também fazem rituais públicos, né? Como tem o pessoal que faz testagem com pornografia, né? Eu vou colocar um vídeo pornográfico com heterossexuais. Aí eu verifico o que eu estou sentindo. Depois eu boto uma pornografia homossexual e verifico como é que eu estou me sentindo, né? Embora a pessoa faça isso escondida, né? Mas é um ritual público, a pessoa está fazendo ali, né? Aquilo ali. Mas em geral, no HOCD mesmo, é muito, né, dentro. Eu olho para uma pessoa e vejo o que eu estou sentindo, né? Digamos, eu sou homem, eu sou hétero, né? Então no caso eu olho para uma mulher bonita e faço, nossa, que mulher linda, chega, me deu um bem-estar. Aí isso alivia, pronto, isso confirmou que eu sou hétero. Aí daqui a pouco passa um homem bonito. Aí eu olho pra ele e faço, não, ele é bonito, mas vou me imaginar beijando ele ou fazendo sexo. Não, aí isso alivia, né? Então essa checagem, né, é muito privada, né, muito na cabeça ali, que a pessoa faz. Mas bom, mais alguma perguntinha? Ou vamos embora? Não sei nem quanto tempo estou aqui. Faz mais de meia hora. O toque nos faz pensar que somos pessoas ruins. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Que eu sou uma pessoa fraca, ou que eu sou uma pessoa malvada, ou que eu sou uma pessoa que posso perder o controle a qualquer momento, ou que eu sou uma pessoa burra. Poxa, eu tenho um pensamento que eu estou vendo e não sai da minha cabeça, então eu devo ser uma pessoa burra, pouco inteligente. Então o toque, ele tem que ser, eu acho que o toque, ele deveria ser mais bem estudado pelos psicólogos em geral, né? E eu sempre me coloco, né? Teve uma moça lá de Angola, eu acompanhei uma moça de Angola e eu brincava muito com ela, e outra me escreveu recentemente. E ela falava, eu já fui em vários psicólogos, ninguém sabe nem o que é toque direito. Aí eu sempre digo, olha, em Portugal também, e no Brasil também, eu digo, olha, eu estou disponível, quem quiser me pagar as passagens, não aceito dar curso online, não dou não, só dou presencial, agora com tudo pago, incluindo os passeios, não é? Eu vou para Angola, vou para Portugal, vou para, quem quiser me levar para São Paulo, para Brasília, eu vou, né? Pra a gente falar um pouquinho sobre toque. Obrigado por nos ajudar, que é isso, a gente tá aqui, né? Pra mim é uma alegria. Uma pergunta, agradecer ao Renato por ter me ajudado a sair do fundo do poço. Nunca terei como agradecer. Cara, você é meu primo, rapaz. Você é meu primo, Vidal também. É família. Tamo junto, meu velho. Tamo junto. Qualquer coisa é só avisar. Você é um exemplo de que é possível, sim, superar o toque. Quem dizer, falar, não, é impossível, né? É crônico, é incurável, vai ter que tomar remédio a vida toda. Aí, a gente tem exemplos de pessoas, o Vitor tá aí, né? Já faz muito tempão que a gente teve alta. Cadê? Tá bonzinho. Ótimo, show de bola, né? Vai ficar gravado, Camila, vai ficar gravado, entendeu? Mas é isso, eu vou ficar aqui. Acho que eu vou me despedindo, né? Meu filho tá ali nos escoteiros, ele faz parte do grupo dos escoteiros, tá ali. Eu tiro esse tempinho pra falar com vocês. De repente no próximo sábado, de repente apareço aqui de novo, né? É todo sábado que eles vêm aqui, aí eu fico muito de bobeira, né? E a conexão é boa, esse meu celular é 5G, aí fica bom. Mas é possível sair 100%. O 100% eu sempre digo, cara, assim, se acontecer o 100%, show. Mas se der 98%, cara, melhor ainda. Esses outros 2%, é o destino que traz, é o tempo, é Deus, sei lá. Mas pode acontecer sim. Existem pessoas que ficam completamente assintomáticas
por anos, pela vida toda, né? Pois é, gente, então obrigado por ter me acompanhado aqui. Quem assistiu, vai ficar gravado, certo? Eu agradeço mais, eu fico muito feliz, muito lisonjeado por vocês me seguirem. Eu tenho publicado muito pouco, né? Raramente eu boto caixinha, boto essas coisas, porque me falta tempo mesmo. Mas eu estou trabalhando mais do que eu queria, né? Ainda bem, eu sou muito agradecido por isso, né? Então, pessoal, bom descanso para vocês, bom fim de semana, bom feriado. E olha, é possível superar, viu? É possível superar, nunca desistam, tá bom? Abraço e até a próxima.